Seja bem-vindo a esta sala de aula. Eu espero que esteja tudo bem com você. Nós estamos chegando aqui para falar da lição de número 7, lição Betel, que tem por tema o encontro de Jesus com a mulher samaritana. A água que sacia para sempre. Se você entrou aí neste canal e não é inscrito, não deixe de se inscrever. Acione o sininho para que você receba todas as notificações do canal. Se você gostar, você dá o seu like. Não gostou, dá o seu dislike. Comenta, concorda, discorda, acrescenta, porque aqui nós somos uma sala de aula. Lembrando que não é uma aula, é um resumo da aula para somar com aquele conteúdo que você já tem buscado aí para a sua lição. Lembrando sempre que o preparo da aula pertence a você. A mensagem da aula que vai falar o coração, a alma do seu aluno, essa vem de Deus. Texto áureo diz: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Evangelho de João 4,15. A verdade aplicada diz: o encontro de Jesus com a mulher samaritana expressa que o surpreendente amor de Deus não faz acepção de pessoas. Os objetivos dessa lição é reconhecer que o Evangelho de Jesus não faz acepção de pessoas, saber que Jesus jamais nos abandona e compreender que a conversão da samaritana alcançou muitos do seu povo. O texto de referência está baseado em João capítulo 4, versos 1, 9, 10, 11, 12 e 13. Nós não vamos ler como de costume para enxugarmos esse vídeo. A nossa introdução diz: o Evangelho de João é um relato importante. Nesta lição, analisaremos o diálogo de uma samaritana e o Filho de Deus. Aquela mulher foi tão impactada que creu em Jesus como Messias, tornou-se uma evangelista e levou muitos de seu povo ao encontro do Filho de Deus. Para nós entendermos bem esta lição e a inimizade que existia entre samaritanos e israelitas, nós precisamos retornar lá atrás no livro de 2 Reis, capítulo 17, para termos o norte de como começou essa inimizade entre esses dois povos. 1 Reis, capítulo 17, fala a respeito do reinado de Oséias e a queda de Samaria e o cativeiro de Israel, o conhecido reino do norte. O rei da Síria, no verso 6 do 17, diz que no ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e os fez habitar em Halá, junto a Rabor e ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Toda aquela região ali, pós o rio Tigre. Lembra que lá na Mesopotâmia você tinha à direita o rio Eufrates, a Mesopotâmia, e à sua esquerda o rio Tigre. O verso 23 diz assim: até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. É claro que até o dia de hoje aqui quer dizer até o dia que foi escrito esse texto. Então, quando esse texto foi escrito, Israel estava em cativeiro. Só para nós não confundirmos e de repente alguém fala: não, até hoje Israel está cativo, não está com os assírios, mas está aquela criatividade que às vezes acontece por falta de uma boa interpretação de texto. Tem um professor que fala assim: não, mas está escrito, se está escrito é porque eles estão cativos ainda. A análise textual, ela é indispensável na hora da interpretação do texto. Então o rei da Assíria pega homens de algumas cidades, por exemplo, o verso 24 diz: o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e os fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, tomaram posse de Samaria e habitaram nas cidades. O rei da Assíria leva a grande parte da elite de Israel para a Assíria, deixa em Israel, no Reino do Norte, o povo mais simples e traz esses povos e faz uma mesclagem de gentio com judeu, e dessa mesclagem nasce um povo. Então,
de sangue judeu com sangue gentil, ao qual eles denominaram de samaritanos. Devido o samaritano não possuir o sangue 100% judeu, devido a Síria ter levado Israel e ter feito essa mistura de povos, os judeus então passaram a odiar os samaritanos. Por isso que havia no Novo Testamento essa guerra de povos, de ódio, tanto do samaritano para com os judeus e dos judeus para com os samaritanos. O evangelho é para todos, o tópico 1, essa é a proposta do evangelho. Lucas 17:11 fala de 10 leprosos. Foram curados, voltou um. Esse um era, muito bem, samaritano. Você lembra da parábola de Lucas capítulo 10, verso 25 em diante? A parábola do homem que socorreu aquele que havia sido assaltado na estrada de Jerusalém, que desce para Jericó. E quem era aquele homem? De que nacionalidade ele era? Acertou, samaritano. Jesus, ele começa a ensinar para os judeus a não manterem ódio do samaritano, porque a proposta do evangelho é não ter ódio, não guardar raiz de amargura, não guardar rancor. A proposta do evangelho é sempre o perdão, porque o perdão é capaz de curar. E quem não perdoa, adoece. O tópico 1, subtópico 1, Jesus quebra barreiras e transforma mentalidades. A proposta de Jesus, tendo em vista isso que eu acabei de falar, era justamente essa: quebrar barreiras e transformar mentalidades. E era desconstruir essa guerra pelo amor, que devemos amar o nosso próximo. O tópico 1, subtópico 2 diz: Jesus cumpre o ID. Jesus está na Judéia, na parte sul, e ele diz para os seus discípulos: é necessário passarmos em Samaria. Samaria, ele era o centro ali do Reino do Norte para chegar a Galileia. Os discípulos poderiam fazer esse caminho margeando o Rio Jordão, poderia fazer o caminho passando por Pérea, do outro lado do Jordão. Todavia, o caminho mais curto era cortar direto por Samaria. Eles não faziam isso devido à inimizade. Mas nesse dia, Jesus, quebrando esse rancor, essa raiz de amargura, ele então sai da Judéia sul e corta por Samaria para chegar ao norte, para ir para a Galileia. Nessa caminhada, Jesus para no poço, em Sicar, que é aproximadamente aí um quilômetro de Samaria, quando os seus discípulos vão comprar comida e ele para conversar. E no calor do dia, uma mulher estava no poço tirando água. Poço fala de fonte, fonte fala de Jesus. Isto quer dizer que se estivermos na fonte, que é Jesus, nós seremos abençoados. Isso também não quer dizer que não teremos momentos adversos, mas teremos o apoio de Jesus, que é a fonte inesgotável, que sempre estará saciando a nossa fome e a nossa sede. Por exemplo, quando Eleazar sai para buscar uma noiva para Isaac, ele encontra Rebeca. Onde Eleazar encontra Rebeca? Na fonte. Gênesis capítulo 24, versículo 15. Quando Jacó sai fugitivo, ele para numa fonte. Nessa fonte, ele conhece Raquel. Gênesis 29, 9. Preste atenção que fontes são instrumento de bênção. E nós estamos falando da fonte principal, que aquela mulher não conhecia, mas passou a conhecer. Diz: mulher, se tu soubesse com quem você está falando, você pediria água. E temos mais um caso da fonte. É Êxodo capítulo 2, versículo 16. Moisés, fugindo, ele para na fonte e ali ele encontra Zípora, que foi a sua esposa. Fontes são locais de saciarmos a nossa sede.
são locais de restaurarmos o nosso vigor. Então não saia da fonte. Não se distancie da fonte. Fique na fonte. A fonte é Jesus. 1:3 de Jesus socorre os que vão a ele. João esclareceu a relação entre judeu e samaritano. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Por isso a mulher pergunta para Jesus: como sendo tu judeu, pede água a uma mulher samaritana? Só que Jesus não faz distinção. Jesus, justamente, ele iguala as pessoas. Vamos ver isso para frente aqui no decorrer da nossa lição. O 2 diz: todos temos sede de Deus. Todos nós temos uma necessidade do que é espiritual. Possa não ser do Deus verdadeiro, mas o seu ser, ele clama por Deus. Ele clama por um ser divino. Por isso tem pessoas que buscam outros deuses. Qual a ideia de buscar outros deuses? O preenchimento do vazio. Só que muitos vão à fonte errada. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Deus disse assim: 2 maldades o povo de Israel fizeram. Primeira, a mim me deixaram a fonte de água viva. Segunda, cavaram para si cisternas rotas que não retêm suas águas. E quando a pessoa vai procurar em outro lugar, cisterna rota, mas é o anseio do seu interior querendo alguma coisa. Que possamos sempre estar nessa fonte, refrigerando a nossa alma e saciando a nossa sede. O 2:1 diz: uma mulher desprezada. Bom, acredita-se que essa mulher, ela foi às 12 horas buscar água, um calor escaldante de aproximadamente 50 graus, por ser uma mulher desprezada, uma mulher que era rechaçada pelas outras, uma mulher de má conduta. Mas Jesus, ele é perito em colocar as pessoas no seu lugar devido. Quando a mulher de fluxo de sangue toca em Jesus, que era uma mulher desprezada na sociedade, desprezada no templo, porque ela não poderia, porque era imunda, Jesus para, chama aquela mulher de filha, se interessa pela causa dela e diz: tu está curada do teu mal. Tua fé te salvou. Mas tu não está curada só do seu mal físico, você também está curada do seu mal da alma. As prisões da sua alma hoje se partem por causa da sua fé. A importância que Jesus dava às pessoas nos ensina que devemos saber que todos são iguais diante de Deus, que nós não devemos desprezar ninguém, mas tratar as pessoas de modo humano. Este é o ensino que Jesus veio trazer para nós. O 2:2 diz: desprezada pela sociedade. Nós já falamos sobre isso, que ela tinha o desprezo por ser uma mulher, que o texto deixa entender que era uma mulher que nós conhecemos como uma mulher da vida. O texto não dá clareza, mas subentende, pressupõe, pelo fato da narrativa dela e da fala de Jesus, mas Jesus está trazendo essa mulher para si e colocando na consciência dela que dali em diante ela seria uma nova mulher. E ela fica encantada, então, com as palavras de Jesus, a ponto de abandonar o seu cântaro junto ao poço e ir para a cidade contar o que Jesus fez. Às vezes, o que falta a nós ou a qualquer outro ser humano é desapegar do cântaro. O cântaro talvez esteja atrapalhando a nossa caminhada. O cântaro talvez esteja sendo um peso que impede nós de irmos a Jesus, ou que impede de trabalharmos com mais agilidade na obra de Deus. É claro que eu estou fazendo um trocadilho, mas o cântaro
possa ser qualquer coisa que, se encontrarmos de modo legítimo com Jesus, precisamos abandoná-lo e corrermos para Jesus e para fazer a obra de Jesus. Qual é o cântaro que você está apegado? Isso é uma pergunta que você pode fazer à sua turma, mas responda cada um para si. Mas leve a uma reflexão a respeito daquilo que é um empecilho para que a pessoa seja ágil para fazer a obra de Deus. O 2:3 diz: somos convidados a adorar a Deus. Porque a mulher está numa guerra agora. Mas aonde nós vamos adorar a Deus? Porque uns diz que é aqui. Os samaritanos dizem que é aqui no Gerizim. Os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Onde é que nós vamos adorar? Jesus fala assim: mulher, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura para o adorarem. Jesus quebra a tradição para falar: agora você não precisa mais de um lugar. Você não depende de um lugar. Você depende de um coração voltado para a adoração. Você depende que na sua essência você seja um adorador. Se você analisar o texto de João, capítulo 4, 23 e 24, o texto deixa de maneira lúcida que não é a adoração que o Pai procura, mas o adorador. Porque o adorador precede a adoração. O 3 diz: a conversão da mulher samaritana. A mulher samaritana mostrou confiança ao considerar Jesus um profeta. Para Agostinho de Hipona, aquele que pedia de beber tinha sede da fé daquela mulher. O que Jesus queria era ver fé naquela mulher. E quando Jesus fala a vida daquela mulher, há um estalo mental e ela fala assim: eu não estou diante de qualquer um. Então ela prolonga a conversa com Jesus e percebe então que Jesus é um profeta, que Jesus é o Messias. O 3:1 diz que Jesus se revela como Messias. Cristo se revelou como Messias, o enviado de Deus. No início do seu ministério, Jesus evitou declarar a sua divindade abertamente para não estimular debates, discussões e contendas por parte do povo. Tem um errozinho aqui, tá? Provo, mas é povo. Faça a correção aí para você não ler errado na hora de aplicar a lição. Principalmente das autoridades de Israel. Eles não podiam reconhecer a divindade de Jesus sem antes ver os milagres realizados por ele. A mulher ficou encantada com Jesus por vários momentos, mas ela sai dali convicta e corre para contar em Samaria aquilo que ela tinha ouvido de um homem que ela chamou de profeta. O 3:2 diz: a samaritana tinha conhecimento religioso. A samaritana tinha um certo conhecimento religioso, mas não era o conhecimento do Cristo, porque o conhecimento do Cristo é libertador. Então ela tinha um conhecimento de profecias, até porque tinha-se o Pentateuco samaritano, mas o conhecimento do Cristo veio quando ela está de frente a frente com ele e ele fala para ela coisas que ela ainda não havia ouvido. O 3:3 diz: a primeira missionária. Quando ela ouve, o castelo dela desmonta, ela depõe as suas armas e ela fica fora de si, encantada com as palavras do profeta, e isso é o suficiente para transformar a vida daquela mulher. Mas antes de que tudo isso acontecesse, só o fato de Jesus ter parado com ela já era um ponto de destaque na conversa, porque não era praxe um homem parar com uma mulher para conversar naqueles tempos, ainda mais na condição daquela mulher. Então, só ali ele já ganhou a confiança dela. João ele é categórico quando no capítulo 3 ele fala de um homem que Jesus evangeliza pessoalmente. No capítulo 4 ele fala de uma mulher que Jesus evangeliza pessoalmente. No capítulo 3 o homem tem nome, Nicodemos.
No capítulo 4, a mulher é anônima. No capítulo 3, o homem é líder do sinédrio. No capítulo 4, a mulher é desprezada pela cidade. No capítulo 3, o homem é respeitado em Israel. No capítulo 4, a mulher era uma mulher que ninguém queria estar perto. No capítulo 3, o homem ficou como um agente secreto de Jesus. No capítulo 4, a mulher saiu desesperada para a cidade para contar o que o homem havia dito da vida dela. Colocando esses dois paralelos, eu quero dizer, e fechar aqui a lição, que Jesus não faz distinção se a pessoa é da alta sociedade ou não, se ela tem nome ou não, se ela é religiosa ou não, se a pessoa depender de Jesus, Jesus está ali para salvá-la. Isso traz um ensino para nós, porque muitas das vezes as pessoas são medidas por nós pela divisa, pelo conceito, pelo nome que tem no ambiente, pelo marketing que tem na história. E muitas das vezes são extremamente honradas. Não que isso seja errado. Errado é desprezar o pequeno, porque Jesus ensina tanto a falar com aqueles que são honrados, mas não desprezar aqueles que estão no anonimato. Se mede um homem por como ele trata uma pessoa que nada pode lhe devolver e como ele trata uma pessoa que pode lhe beneficiar em muitas coisas. Por aí se pesa e se mede o caráter de um homem, de um líder, de um servo de Deus. Essa é a didática que eu quero trazer para vocês, baseado no texto de João capítulo 4, sobre esta lição da mulher samaritana, comparando com o capítulo anterior, que fala sobre Nicodemos. Eu quero lhe desejar uma boa aula e pedir ao Espírito Santo que ilumine a sua mente e que te capacite, que te instrua. E se o conteúdo dessa lição serviu para te auxiliar na aplicação dessa aula, deixe o seu comentário aí para fortalecer o vídeo. Não deixe de dar o seu joinha, hein? Deus abençoa, ó. Beijo no seu coração.